Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu quero mostrar para vocês como é que ficou a nossa versão caseira do jogo Sunflower Valley. Seria Vale dos Girassóis. E aqui a gente não fez girassol, a gente fez umas florzinhas, então seria o Vale das Flores, que é o nome que a gente vai dar para esse jogo. Esse jogo é um jogo recomendado para criança, mas nós achamos um pouquinho complicado a questão da pontuação, porque elas precisam entender bem o que fazer com as peças do jogo. Então, do que é composto o jogo? Basicamente o jogo ele se baseia nessa folha aqui. Essa folha ela marca o número das faces do dado e o que cada face vai te dar. Ou seja, você tem todas essas pecinhas que você tem casinha, que seria as vilas ou cidades, que nós fizemos verdinho. Tudo isso aqui é tampa de leite. Então o que eu fiz? Eu desenhei e pintei com um lápis de cor. Então nós temos as vilas ou cidades, nós temos as ovelhinhas. Repare que tudo feito assim bem de forma artesanal. Essa aqui é a nossa montanha que eu fiz. Nós temos uma florzinha com um bonequinho. Aqui na cidade nós temos a casinha com 2 bonequinhos, e isso tem influência no jogo. Nós temos um trecho de ferrovia em curva. Nós temos um trecho de ferrovia em reta. E nós temos essa florzinha sem o bonequinho. Então nós temos uma flor com bonequinho e outra flor sem bonequinho. Precisamos de 6 dados, que nós vamos utilizar esse de espuma, e que nós fizemos as marcações com caneta permanente. E aqui nós temos 5 cores. Essas 5 cores representam as 5 regiões do vale que os jogadores vão jogar. Repare que eu fiz 3 vales diferentes em formatos diferentes. Qual é a característica comum? Todos eles têm 5 cores e todas as cores estão juntas. E, o mais importante, cada montanha, como você tem 5 cores, você tem 5 montanhas. Cada montanha está ligado a uma cor. Embora, deixa eu dar um exemplo, essa aqui, ela esteja ligada ali ao azul escuro, mas ela também conecta o azul claro e o laranja. Isso não tem problema. Mas o importante é que cada região tenha contato, vamos dizer assim, com uma montanha. Não pode ter região sem montanha, ok? Se a montanha conecta outras regiões, isso aí já não tem problema, ok? E qual que é o objetivo do jogo? É fazer o melhor vale possível. E aí vem a complicaçãozinha que eu disse quanto à pontuação. Porque os jogadores eles precisam saber muito bem o que fazer antes do jogo. Porque não é só sair colocando e depois pontuar. O ideal é você saber onde colocar as peças, as casinhas, as ovelhas, a montanha não, porque ela já começa no jogo. As flores, as ferrovias, a outra flor lá. Então, é interessante que os jogadores saibam como pontua, para na hora de escolher o que colocar, saber onde vai colocar lá. Esse é o grande probleminha do jogo. Então, de uma forma geral, a pontuação funciona da seguinte forma. Toda vez que você tem cidade com uma ovelha do lado, ela vai pontuar. Então, isso já é uma característica. Toda vez que você tiver... Estou fazendo um resumo, tá, pessoal? A maior quantidade de flor em uma região, vamos supor, eu tenho 3 aqui e uma aqui. Então, repare que o azul está com uma flor e o vermelho está com 3 flores. Então, é aquela região lá de maior número de flor que pontua. Essa é outra forma de pontuar. O total de flor ao lado das montanhas, vamos supor que aqui tenha
3 flores, aqui tenha uma flor. Repare que esta montanha tem mais flores do que essa, então é essa montanha que vai pontuar. Então você precisa levar tudo isso em consideração. A total de população, repare que na casinha você tem 2 bonequinhos e na flor você tem 1. Então você espalha durante o jogo. Aí não precisa ser região. E vamos supor que terminou assim. Então você tem 2 bonequinhos, mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Esse é o total de população. Então seriam 6 pontos. E por último, o bônus por cidade conectada por ferrovia, que segue essa tabela. 2 cidades dá 4 pontos, 3 cidades dá 9 e por aí vai. E como é que você conecta por ferrovia? Toda vez que você tem uma cidade, e no mínimo, essa é uma regra a guardar, 2 segmentos de ferrovia. Então, no caso aqui, eu tenho 2 cidades conectadas por ferrovia. Ah, mas e se eu tiver só um segmento? Não considera. Isso é importante no jogo, tá? Então, se você tiver 4, 5, 6 cidades, você vem aqui nessa tabelinha, 2, 3, 4, 5, 6, você ganha 4, 9, 15, 22 e 30. Quanto mais cidade conectada, mais pontos você ganha. E você tem uma pontuação negativa, que é a cidade sem ovelha. Então, toda vez que você tem uma cidadezinha lá, vamos supor aqui, eu tenho 3 cidades em jogo. Essa aqui tem ovelha, essa aqui tem ovelha ao lado, e essa aqui não tem. Então, uma cidade não tem ovelha. Então, essa aqui recebe penalização, que seria menos 5 pontos. Porém, olha só que interessante, pessoal. Se eu tenho uma ferrovia aqui que liga essa cidade, lembre-se, cidade conectada é cidade que tem no mínimo 2. Então tá aqui, ó. Então repare que eu fiz um caminho. Mesmo que essa aqui não tenha ovelha, ela é considerada como? Por quê? Porque ela conectou uma cidade que tem ovelha. Então vocês viram que as regrinhas, embora simples, eu fiz uma colinha aqui para entregar para cada jogador, mas você precisa saber o que fazer durante a partida, tá? Então, como eu fiz esse jogo? Eu fiz os desenhos, eu imprimi. Isso aqui é impressão, não é desenho 1 a 1. Eu fiz um só, aí eu coloquei no PowerPoint, multipliquei por 30 e pintei antes, é lógico. Depois eu imprimi em folha adesivada. Aí o que eu fiz? Eu recortei todos os círculos e colei nessa tampa de leite aqui. Então repare que todas as pecinhas estão coladas ali em tampas de leite. E eu fiz 30 de cada. Então eu tenho 30 casinha com 2 bonequinhos, 30 ovelha, 30 segmentos de ferrovia reto, 30 curvo, 30 flor e 30 flor com bonequinho. Então, só nessa brincadeira foi 3, 6, 9, 12, 15, 18. São 180 peças aqui. Mas eu fiz 25 montanhas. Por quê? Porque cada jogador, no início do jogo, no mapinha dele ali, no vale dele que ele vai criar, ele precisa ter 5. Então, num jogo de 5 jogadores, você precisa ter no mínimo, pelo menos 25 montanhas. Então, esses 180 já vai para 210. Então, são 210 tampas. Então, teria que cortar, colar. Então, dá trabalho. Dá trabalho montar esse jogo, tá? E para fazer o tabuleiro, que são esses aqui, o que eu fiz? Eu usei essas tampas de frascos de leite, que tem várias cores no mercado. E como a gente recebe muita doação, cada tampa aqui tem um significado lá para o leite, que um é desnatado, outro é light, outro é não sei o que, outro é integral, e então diferencia-se pela tampa. E como a gente tem muito, deu certo. E para fazer aqui as montanhas, eu usei esse verde diferente desse aqui. Então, esse... Aí o formato tem que ser igual? Pode ser igual. De repente eu poderia fazer os outros 2 tabuleiros iguais ao primeiro.
não tem problema. Mas eu fiz diferente, que também não vai mudar no jogo. E eu vou mostrar para você como é que joga. Então eu vou mostrar uma rodada para o vídeo não ficar longo, tá? Então o que faz? O jogador inicial, que vai ser esse primeiro, ele vai rolar esses 6 dados. Então ele pega os dados lá e rola. Então saiu para ele 1, 2, o 2 repetiu, o 4, o 6 e o 6 repetiu. O que esse jogador vai fazer? Ele vai escolher aqui qual o dado ele vai usar. No caso, ele vai escolher o 6. Por quê? Porque vem uma flor com população. Então ele já quer começar a colocar do lado de uma montanha, porque a montanha vai pontuar. Por isso que eu falei que você precisa saber da pontuação. Se ele colocar a flor ao lado da montanha, pontua, e ele já tem um pontinho aqui por causa da população dele, que já tem um bonequinho. Então ele vem aqui, escolhe o 6, que é aqui, e vai escolher uma área para colocar. E aqui é que está o interessante desse jogo. Então eu vou usar, por exemplo, no azul, claro. Então eu coloco ali. Aí eu vou lá, pego a minha pecinha, que é essa aqui, e vou na área azul e vou colocar do lado de uma montanha. Eu poderia colocar em outro lugar? Sim. Mas, ora, flor ao lado de montanha dá ponto. Então, eu já coloco do lado da montanha. Eu posso colocar em qualquer lugar na área azul, que foi a que eu escolhi. Nas outras áreas, não. Agora é a vez desse jogador. Esse jogador, ele vai usar os mesmos dados. Só que não pode usar nem no azul claro, porque o azul claro já foi escolhido. Então ele vai também utilizar o 6. Então ele vai pegar o 6 e ele vai colocar na área vermelha aqui. Poderia utilizar outra área? Sim, fica a critério dele. Ele vai lá, pega uma tampinha com desenho, porque utilizou o 6. E como ele escolheu o vermelho, ele vai ter que posicionar numa dessas 5 peças. Então ele vai fazer a mesma coisa, posicionar ao lado da montanha, porque ele já está pontuando. E esse jogador agora vai ter que escolher o 1, o 2, o 4. 4 é ferrovia curva, 2 é ovelha, 1 é casinha, já vem com 2 membros da população aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher o 1 e vai posicionar onde? Em um desses 3 que sobraram. E ele vai colocar aqui no laranja. Então o que ele vai fazer? Ele vai, 1 é casinha, então ele vem aqui, pega a casinha e vai posicionar no laranja que ele escolheu. Pode ser ao lado da montanha? Pode. Mas como ele tem 2 aqui só ao lado da montanha, no laranja, eu vou colocar aqui no meio. Aí volta para o jogador inicial. O que ele vai fazer? Que não vai ser mais esse. Primeiro vai ser o segundo. Eu teria que ter um marcadorzinho aqui, tá? Então vou marcar com essa bisnaguinha. Então esse aqui foi o jogador inicial da primeira rodada. Então esse aqui vai ser o jogador inicial da segunda. Ele vai rolar os dados. E ele tirou 2, 3, 4, 5, 5 e 6. E ele vai ter que escolher um. Então vamos lá. Ele vai escolher o 6 novamente. Ele vai posicionar o 6 na onde? No vermelho. Por quê? Porque o 6 vai dar florzinha para ele. E ele já vai querer colocar ali. Então ele coloca o vermelho aqui que está livre. Pega uma florzinha com população. E coloca lá do lado da montanha. Então ele já tem 2 pontinhos por causa da montanha. Agora é a vez desse jogador aqui. Esse jogador vai ter que escolher 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. O que ele vai fazer? Ele vai escolher um 5. E aonde que ele vai posicionar? Ele vai posicionar no vermelho, não pode? No azul. E 5 dá uma flor. Então ele vai lá, pega uma florzinha, que é essa aqui. E ele vai ter que posicionar no azul. Em qualquer lugar. Como florzinha do lado de montanha da ponta, então ele vai colocar do lado dessa montanha aí.
Agora é a vez desse jogador, que tem 2, 3, 4 e 5 para escolher. 2, ele vai escolher 2. O que é 2? 2 é ovelha. E lembre-se, ovelha ao lado de cidade dá ponto. Então ele vai pegar 2, embora ele não tenha ovelha aqui, ele vai colocar no verde, ele vai pegar uma ovelhinha e vai colocar em qualquer um aqui. Então ele vai guardar essas duas aqui para colocar a flor, então ele vai colocar a ovelhinha aqui. Então acabou a rodada. Passa-se a vez ao próximo jogador, que vai rolar os dados. O jogo é isso o tempo todo, pessoal. Então, rola-se os dados. Então eu tenho 3, 3, 4, 4, 5, 5. Então, o que esse jogador aqui vai fazer? 3, 4, 5. Eu vou pegar um 5. E eu vou escolher, como eu já tenho uma florzinha ali ao lado da montanha, eu vou escolher o azul escuro. Eu pego uma florzinha por causa do 5, sem população, que é essa aqui. E como eu escolhi azul escuro, eu vou colocar aqui. Ele continua ganhando ponto, mesmo que essa montanha esteja aqui. Por quê? Porque essa montanha está servindo tanto o azul claro quanto o azul escuro. Então aqui eu também ganho ponto por estar do lado. A vez desse jogador aqui. Esse jogador, ele vai escolher o 5 também. E aonde que ele vai colocar esse 5? Ele vai colocar no azul claro. Então 5 da florzinha. Então ele vem aqui, pega a florzinha e coloca azul claro. Então ele já tem 2 pontinhos aqui. Então repare que essa montanha aqui, ela já não pode mais pontuar a flor, porque os 2 espaços disponíveis já estão ocupados. E a vez desse jogador aqui. 3 e 4. 3 e 4 é segmento de ferrovia. Ele vai ter que pegar de qualquer jeito. Então eu vou pegar uma reta. E eu vou escolher o verde. Verde? Não, vou escolher o laranja. E eu vou colocar esse segmento de ferrovia nessa posição. Uma vez que você colocou... Porque repare que eu posso colocar nessa direção. Eu posso colocar nessa direção. Ou eu posso colocar nessa direção. Mas aí eu tenho uma montanha aqui, não é interessante. Então eu vou colocar ou aqui ou aqui. Vou colocar aqui. Não mudo mais. Esse jogador inicial volta para esse aqui. Recolhe esses dados. Se fosse 4 jogadores ou 5, continuaria a rodada. E essa vai ser a última rodada que eu vou fazer antes de fechar o jogo, tá? Então eu tenho aqui 1 e 1, 2, 3 e 4. E esse jogador 1, repare que ele tem uma ovelha ali, pessoal. E ovelha, ela dá ponto quando ela está do lado de cidade. Então, cidadezinha é a casinha. Então, eu vou pegar o 1. E como a ovelha está na região verde, eu vou posicionar no verde aqui. Aí eu pego uma cidade. Já ganho 2 populações junto. E vou colocar aqui do lado da ovelha. Então repare que essa ovelha também já está pontuando por causa que está do lado da cidade. É a vez desse jogador. Esse jogador, ele vai pegar o 1 também. Ele vai colocar nesse azul escuro. Ele vai pegar um de cidade e vai colocar aqui, ó, do lado aqui. Para quê? Para que ele possa continuar a ferrovia com outras cidades. Então ele já tem uma lá. E aquele jogador, repare que ele já tem uma cidadezinha lá. E ele consegue pegar a ovelha, Vocês viram que é um jogo simples, mas você precisa prestar atenção como é que está o seu jogo. Então eu vou pegar o 2. Aonde eu vou posicionar esse 2 aqui?
eu posso posicionar tanto no vermelho, quanto no laranja, quanto no azul claro, quanto no azul escuro. Então eu vou posicionar no laranja. Então eu pego uma casinha, venho aqui e posiciono. Não, é 2. Oxe, 2 ovelha. Eu pego uma ovelhinha, venho aqui e posiciono na casa laranja, que foi a que eu escolhi ali. Então também a ovelha já está pontuando por causa que está do lado da cidade. Aí passa-se a vez a esse jogador e assim segue o jogo. Ok? Eu vou dar um pause, vou continuar jogando e até a hora que eu terminar de encher. Quando o jogo termina? Quando todas as peças aqui estão ocupadas, de todos os jogadores. Porque como o número de peças é igual, todos vão fechar, como termina a rodada, todos vão fechar os seus tabuleiros. Então vou dar uma parada, terminar e depois a gente vem para a pontuação. Muito bem, pessoal, o que está acontecendo aqui? Faltam 2 rodadas e eu vou filmar as 2 últimas rodadas para vocês. Então vocês reparem que os tabuleiros encheram. Todos eles tá faltando 2 pecinhas para encher, que são as 2 últimas rodadas, e a vez daquele jogador lá. Então o que ele faz? Ele vai rolar os dados. Então vamos separar 2, 3, 4 e 3, 5. E a vez dele escolher. Então ele vai pegar 2, 3 e 4 segmento de ferrovia. 5 é plano. Florzinha. Ele vai pegar o 5. Vai colocar no vermelho. 5 é florzinha. Apesar que aqui, ó, já tá com restrição, porque as montanhas já foram. Então, deixa aqui. Esse jogador aqui, ele vai escolher um 2, que é ovelha. Então ele coloca no laranja, pega a ovelhinha, ele coloca aqui do lado da cidade. Ovelha lá da cidade dá ponto. E esse jogador tem 3, 4 e 5. 3, 4 é ferrovia. 5 é flor. E ele tem montanha livre lá. Tá no verde. Então ele vai fazer o 5. Coloca aqui. O 5. Que é a florzinha sem população. E vai colocar nesse verde aqui. Então passa-se a vez a esse jogador. Que agora vamos fazer a última rodada. E completa-se o tabuleiro. Todos os tabuleiros. O jogo termina quando todos os tabuleiros completam. 4, 5. Lembra, aqui era 5, tá, pessoal? Eu bati aqui o dedo. Ok. Então, esse jogador aqui, ele vai escolher um. Ele vai colocar no vermelho. Não. Ele vai escolher o 5 e ele vai colocar no azul. 5 é essa florzinha aqui. Então ele vai colocar aqui. Esse jogador, para ele é interessante o 1, porque ele tem 2 ovelhas aqui. Então ele vai escolher o 1, que cor que é? O verde. Então ele pega aqui e coloca aqui. E esse jogador, ele não tem muita opção do que fazer. Ele tem 2 que é ovelha. Mas a ovelha vai estar isolada, mas tudo bem. Então 2 aqui no vermelho e ele vem para cá. Então o que aconteceu? Encerrou a partida. Por quê? Porque todos os espaços foram preenchidos. E agora a gente vai pontuar. E agora é que vem. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta que funcione. Eu vou usar isso aqui.
Então eu vou pontuar isso aqui primeiro, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Então a primeira coisa que a gente vai ter que pontuar vai ser cidades com ovelha. Então vamos verificar as cidades. Tem que prestar muita atenção na pontuação, vocês vão verificar por quê. Aqui eu tenho uma cidade com ovelha, então eu tenho uma. Essa cidade está com uma ovelha, tenho duas. Essa cidade está com ovelha, 3. Eu estou verificando cidade, tá? Essa cidade está com ovelha, essa cidade está com ovelha. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cidades com ovelha. Essa cidade, repare que ela não tem ovelha em volta, só que, olha, repare só, ela está conectada a uma cidade que tem. Então ela também está com ovelha. Tem que prestar muita atenção nessa regra. A mesma situação é para essa cidade aqui. Embora ela não tenha ovelha em volta, ela está conectada a uma cidade que tem ovelha. Então considera. Então todas as cidades desse jogador têm ovelhas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E multiplica por 3. Então ele tem 21 pontos aqui. Ok? Maior quantidade de flor em uma região, vezes 3. Então, vou ter que ser região por região. Então, vou seguir aqui para mim não me perder, tá? Azul tem 3. A vermelha tem 2. É a quantidade de flor, tá? Por enquanto é 3 que está vencendo. O azul aqui tem 2. O laranja tem 1. E o verde tem 2. Então, venceu esse azul aqui. Então, a maior quantidade de flor em uma região, que são 3, que são nesse azul aqui, multiplicado por 3, então dá 9 pontos. Vocês viram que a pontuação desse jogo aqui é chatinha. Agora vamos para o terceiro item. Total de flores ao lado das montanhas, independente da região. Então vamos lá. Uma flor, 2. Essa aqui não está ao lado da montanha. Ó. Então eu tenho 2, 3, 4. Essa eu já contei. 5, 6, 7, 8 e 9. Então repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10 flores. Sendo que 9 estão ao lado de montanha e uma não está. Então são 9 pontos. Que não multiplica por nada. Então vem aqui e tenho 9. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo. Total de população. Agora eu vou ter que contar os bonequinhos, que estão ou na casinha ou na florzinha. Então, vou por linha aqui para facilitar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19 aqui. Bônus de cidades conectadas por ferrovia é o próximo item. Então, quantas cidades estão conectadas por ferrovia? Repare que esta aqui, ó, não conta, porque lembra da regra, no mínimo 2 segmentos, que só tem uma. Então essa cidade não está conectada, mas essas 3 estão, porque ó, eu saio daqui, consigo chegar aqui e consigo vir para cá. Então 3 cidades. Então, repetindo, esta não considera porque só tem um segmento e considera-se cidade conectada quando tem no mínimo 2 segmentos. Então, essa está conectada a esta, que está conectada a essa, são 3. 3 aqui, 9 pontos. Cidades sem ovelhas ou não conectadas por ferrovia, que é aquela que segue o mesmo esquema. Agora a gente vai ter que tomar cuidado aqui. Cidades sem ovelhas. Então vamos lá. Essa cidade tem ovelha. Essa cidade tem.
essa tem. Essa cidade não tem ovelha, mas está conectada por ferrovia com essa que tem, essa aqui não. E essa cidade está conectada a essa, que está conectada a essa que tem. Então não tem nenhuma cidade não conectada e que não tem ovelha, porque as que não tem ovelha, a ferrovia leva até ela. Então ele vou colocar 0 aqui, porque 0 penalização. Então esse jogador ele conseguiria 21 com 9, 30, 39, 49, 59, 58, 67 pontos. Eu vou fazer os outros e já volto. Muito bem, terminamos de fazer as contas. Então, como é que ficou? Esse jogador conseguiu 67 pontos. Em segundo ficou esse jogador aqui, que conseguiu 60 pontos. Um ponto a mais que esse jogador aqui, que conseguiu 59. Ok? Então, vocês viram que esse jogo aqui ele é muito simplesinho, ele é muito de se jogar. É só que ele tem umas regrinhas assim que você precisa prestar muita atenção. Eu acho que aí é que está a grande dificuldade de você não saber quem está na frente durante a partida e essa pontuação que você precisa prestar atenção nela, porque esse jogador, por exemplo, ele teve muita cidade com ovelha, mas não foi ele que venceu. Estou fazendo uma análise aqui dos pontos, tá? O quarto ponto é o total de população. Esse jogador ele teve mais população, depois esse. Nenhum jogador teve penalização com cidade sem ovelha. Esse jogador, repare que ele teve uma ferrovia ali perdida, mas que não serviu para nada. Esse aqui não, esse aqui ele teve uma perdida aqui que não serviu, só que ele conseguiu conectar 3, esse aqui também conseguiu conectar 3 cidades. A ovelha, esse jogador aqui ele teve muita ovelha. Então é isso. É o que deu para fazer uma análise rápida aqui. Então vocês viram que é um joguinho bacana. Existe uma dificuldade em fazer o jogo. E a gente vai fazer mais algumas partidas para ver se essa pontuação ela influencia. O que vale mais a pena fazer, se é você ter cidade com ovelha, se é ter maior população. Porque nós temos 2 valores que são multiplicados por 3, que é a cidade com ovelha e a maior quantidade de flor em uma região. Então, às vezes é interessante investir nesses 2 e deixar os outros, desde que não tenha... E o bônus da cidade conectada, porque os 2 jogadores que tiveram esses bônus, eles tiveram o mesmo número. Repare que aqui teve 3 e aqui teve 3, então eles ganharam 9 pontos. Se por um acaso um deles conseguisse mais uma cidade conectada, ou seja, mais 2 raminhos de ferrovia, ganharia 15 pontos, ou seja, 6 pontos a mais. Então, de repente, vale a pena investir em conectar cidade por ferrovia? Às vezes vale a pena. Essa análise a gente não fez ainda, tá? Mas o joguinho ficou bacaninho, ó, dá uma olhada. Existe todo um trabalho de colagem. Mas vocês viram que foi inteirinho feito com tampinha. A única coisa que não teve aqui foram as páginas de impressão da pontuação dessa folha aqui e dos adesivos que foram colados nas fichinhas. O restante é tudo tampinha em branco e colorida. E os dados de espuma que a gente utilizou para fazer. Do restante, custo muito baixo para fazer esse jogo e muito legalzinho, pessoal. Gostei muito desse jogo. Eu quero ver se faço mais umas 2 ou 3 partidas dele. E quanto à quantidade de ficha, repare que ferrovia, eu fiz 30 de cada, pessoal. Ferrovia sobrou muito.
A flor foi gasto mais ou menos a mesma quantidade, mas sobrou. Ovelha sobrou. Essas montanhas não, porque foram feitas a mais. Agora, o problema se deu na cidade. Essa vilinha aqui, ó, que é o número 1. Porque sobraram de 30, sobraram 2, 4, 6, 7. Então, eu estou tentando trabalhar com economia de impressão. Eu não sei se a gente fizer 20 de cada, daria. De repente, o pessoal investe mais em ovelha, porque a ovelha foi a segunda que mais gastou. De repente, fazer uma quantidade maior de ovelha e de casinha e menor os outros, não sei. A princípio, eu vou manter os 30. Imprimam 30 de cada. Aí vocês podem perguntar, ok, mas e se por um acaso alguém escolhesse um e não tivesse mais fichinha? Como é que faria? Então, a gente teria que estipular uma regrinha aqui, ou seja, olha pessoal, acabou a fichinha número 1. Não pode escolher o dado número 1. Seria uma opção. Ou fazer mais deles, mas aí é que tá, de repente, na outra partida, o que falta é ovelha, na outra, de repente, pode faltar flor. Então é complicadinho. Eu fiz 30, porque no jogo original, você não tem ficha, igual eu fiz. Você simplesmente desenha os desenhinhos no tabuleiro do jogo. Então você não tem esse probleminha que a gente teve aqui. Apesar que não foi probleminha, porque não acabou as fichinhas. Então se tivesse mais aí 2 rodadas ou 3, acho que daria ainda. Ok? Então tá aí. Esse jogo a gente vai chamar de Vale das Flores, porque Sunflower Valley é girassol, é Vale do Girassol. E como nós não fizemos girassol, nós fizemos essas florzinhas vermelhas aqui, ó. Então vai virar Vale das Flores, que é o nome dessa versão que a gente fez aqui. Entendeu, pessoal? Eu vou fazer uma postagem no blog mais pra frente e a gente vai colocar imagens do jogo original e imagens da nossa versão. E espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu fiquei muito contente com esse jogo, porque ele ficou legalzinho. Eu quero ver o comportamento das crianças quando jogar esse jogo, porque ela precisa prestar muita atenção como é que está o tabuleiro dela e muita atenção na pontuação. E eu acho que aí a gente precisa trabalhar um pouquinho, talvez dar alguns exemplos antes de jogar de cada pontuação, para mostrar para elas como se pontua a cidade com ovelha, como se pontua a cidade conectada por ferrovia, porque aí ela já tem uma noção de que na hora que sair o dado, o que ela vai fazer no jogo. E ele ficou bonitinho. Então tá aí, pessoal, essa é a dica. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Abração a todos vocês.